Oi, bem-vindos! A história que a gente vai mergulhar hoje é uma daquelas que tem assim de tudo. Tem mesmo. Uma festa gigantesca, uma tragédia chocante, uma dança que vira um escândalo e até uma briga de casal que define o futuro de um reino. É impressionante. Estamos falando da tentativa do rei Davi de levar a Arca da Aliança para Jerusalém. É uma narrativa que está lá em 2 Samuel, capítulo 6. Para a gente ter uma ideia do cenário, Davi está no auge do poder. Ele acabou de unificar o reino, transformou Jerusalém na capital. Ele está consolidando tudo. Exato. E agora falta a peça final. Trazer a arca, que é o símbolo máximo da presença de Deus, para o centro do poder. É um ato religioso, claro, mas também é uma jogada política genial. Sem dúvida. E o que as fontes que a gente usa, os comentários, destacam é que essa história revela uma tensão enorme. Que tensão seria essa? A tensão entre a intenção humana, por melhor que seja, e o conceito de santidade divina. É um estudo de caso sobre como um plano que parece perfeito pode, de repente, se desintegrar. Forçando o líder a repensar tudo. Exatamente. Tudo que ele achava que sabia sobre poder, sobre fé e até sobre humildade. Então vamos começar com a festa. A descrição inicial é um evento, monumental. Davi convoca 30 mil dos melhores homens de Israel. 30 mil! É uma mobilização de guerra. Pois é, mas para uma celebração, eles colocam a arca num carro de bois novinho em folha e a procissão começa com uma orquestra completa. Harpas, liras, tamborins. O clima é de euforia total. Parece que nada pode dar errado. Mas a gente sabe que essa história tem uma virada. Onde exatamente as coisas começam a desandar? Foi só um acidente ou o problema já vinha de antes? Aí é que está o ponto central. O problema começou antes mesmo do primeiro passo. É mesmo. Sim, quando a gente olha mais a fundo, o erro fatal está justamente no que parecia um gesto de honra, o carro novo. Mas por quê? Não era uma forma de valorizar? Parecia, mas a lei de Moisés era explícita. A arca não podia ser transportada como uma carga comum. Ela tinha que ser carregada nos ombros dos levitas por meio de varas. Ninguém podia tocar nela. Entendi. E o mais irônico é que esse método do carro de bois era exatamente como os filisteus, os inimigos de Israel, tinham transportado a arca antes. Nossa, que detalhe. Então, sem perceber, Davi está inaugurando sua capital espiritual usando a tecnologia e o método dos seus adversários. Ele está tentando honrar a Deus com uma abordagem importada, sabe? Em vez de seguir a instrução que ele já tinha. Isso muda tudo. Não foi um mero detalhe técnico, então. Foi um erro conceitual desde o início. Exato. E esse erro vai ter uma consequência terrível. A procissão avança, a música toca, até que eles chegam num lugar, a Eira de Nacão. O texto diz que os bois tropeçaram e o carro balançou. E um homem chamado Uzá, que estava ali guiando os bois, faz o que qualquer um de nós faria instintivamente. Ele tenta ajudar. Ele estende a mão para segurar a arca, para que ela não caia no chão. Um reflexo, um ato de proteção. Um reflexo que custou a vida dele. A reação divina é instantânea e, brutal. O texto diz que a ira do Senhor se acendeu e Uzá morreu ali mesmo. É difícil de entender. Parece tão desproporcional. Para nossa sensibilidade moderna, com certeza. A gente se pergunta, por que punir um gesto com boa intenção? Exato. O que os comentários nos ajudam a entender é que a história está tentando ensinar algo fundamental sobre a santidade de Deus. A arca não era um objeto, um amuleto. Era o ponto de encontro simbólico entre o céu e a terra. O trono visível do Deus invisível. Isso. Tocar nela era violar um espaço sagrado. Era tratar o transcendente como algo comum, que a gente pode salvar com as nossas mãos. A morte de Uzá é uma mensagem chocante. A presença de Deus é poderosa, mas não é domesticável. Exige reverência absoluta. É uma cena chocante. Um gesto instintivo de proteção
E a punição é a morte. É difícil não se colocar no lugar de Davi e sentir aquela mistura de confusão, de raiva, de pavor. A festa acaba na hora, né? Acaba. O que se faz depois de testemunhar algo assim? E essa reação dupla de Davi de raiva e medo é a chave para entender a transformação dele. O texto diz que ele ficou irado e teve medo do Senhor. As duas coisas ao mesmo tempo. Sim, a raiva talvez seja contra si mesmo, pela falha no planejamento, ou até uma frustração com um Deus que ele não consegue compreender. Mas é o medo que domina. Não um medo covarde. Não, é um medo reverente. Um pavor sagrado. Ele se dá conta de que está lidando com uma força muito maior do que imaginava. A pergunta dele, como poderei levar comigo a arca do Senhor, não é retórica. É um reconhecimento de que ele não sabe o que fazer. Exatamente. E a decisão de interromper tudo e deixar a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom é um ato de humildade forçada. Ele admite, eu errei, preciso parar e repensar tudo. Então Davi está paralisado pelo medo. A arca, que devia ser a maior bênção para a capital dele, agora parece uma maldição, um objeto radioativo que ele precisa isolar. Ele esconde a arca, quase se livrando de um problema. O que acontece nesses 3 meses para mudar essa percepção de forma tão radical? Acontece exatamente o oposto do que Davi esperava. Chega a notícia de que a casa de Obed-Edom não foi destruída, mas sim imensamente abençoada. Nossa! Tudo na vida daquele homem prosperou por causa da presença da arca. E essa é a epifania de Davi. Ele entende. Ele entende que o problema não era a arca. A presença de Deus não era inerentemente mortal. O problema era a abordagem. A forma como eles estavam fazendo. Isso. A bênção sobre Obed-Edom prova que a proximidade com Deus pode ser uma fonte de vida, de alegria, desde que seja feita da maneira correta. E essa notícia reacende a esperança dele. E o motiva a tentar de novo. E a segunda tentativa não poderia ser mais diferente. O texto frisa que Davi foi buscar a arca com alegria. A atmosfera de medo deu lugar a uma celebração consciente. E agora, os detalhes importam. Muito. A arca é carregada nos ombros dos levitas, como a lei mandava. E tem um detalhe incrível. A cada 6 passos que eles davam, a procissão parava para oferecer sacrifícios. Isso mostra uma mentalidade completamente nova, né? De cautela, de adoração, de gratidão a cada passo do caminho. Totalmente. E a mudança mais profunda é no próprio Davi. A gente percebe isso pela roupa que ele escolhe usar. Ah, sim. Na primeira vez, ele provavelmente estava com seus trajes reais, o grande comandante. Agora, ele se despede da realeza. O texto diz que ele vestiu uma estola sacerdotal de linho, um éfode. Uma roupa simples. Uma veste simples, leve, usada por sacerdotes. O que as fontes mostram é que a mudança dele é muito mais profunda do que só seguir as regras. Ele muda a própria identidade no processo. Exato. Não é mais o rei Davi movendo um objeto de Estado. Não. É o servo Davi adorando seu Deus. Ele entende que para trazer a presença de Deus para perto, ele precisa diminuir, não se exaltar. E é nesse estado de espírito que acontece a cena mais famosa do capítulo. Ele não está só liderando a procissão. O texto diz que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Não é uma dança cerimonial, contida. De jeito nenhum. É uma explosão de êxtase, uma entrega física e emocional total. É uma cena de pura catarse. A gente consegue imaginar a energia na cidade. Com certeza. Mas as fontes nos lembram que nem todo mundo estava nessa festa. De uma janela do palácio, alguém assistia a tudo isso com uma perspectiva completamente diferente. E essa é a genialidade da narrativa. Ela nos força a ver a mesma cena por 2 pares de olhos. Para o povo na rua, era a maior celebração. Sim, liderada por um rei que é gente como a gente. Mas para Mical, sua esposa, que assiste da janela, é o colapso da dignidade real. É preciso entender o lado dela, né? É crucial. Mical é filha de Saul, o primeiro rei. Ela cresceu numa corte que valorizava a formalidade, a distância, a imponência. Para ela, a realeza tinha um código de conduta rígido. E ela vê o marido... O rei, seminu, pulando e dançando no meio do povo como um qualquer. Para ela, era humilhante. Não era só gosto pessoal, eles estavam manchando a imagem da monarquia. E alguns comentários até sugerem
que a ferida dela era mais profunda, ela foi usada como peça no jogo político entre o pai e Davi. Com certeza. Pode haver um ressentimento acumulado ali, vendo Davi celebrar o sucesso de um reino construído sobre as ruínas da dinastia da família dela. Verdade. A reação dela é carregada de história pessoal. E o confronto quando Davi chega em casa é gelado. Ela não o recebe com alegria. Não, ela o recebe com um sarcasmo cortante. Que bela figura fez o rei de Israel hoje, se desnudando na frente das servas de seus servos, como um homem vulgar. A acusação é clara. Você agiu sem decoro, sem vergonha. Você se rebaixou. A resposta de Davi a isso é uma das declarações mais poderosas de todo o livro. Ele não se desculpa, né? Ele dobra a aposta. Ele redefine completamente o que significa ter honra. Primeiro, ele a lembra de onde vem a autoridade dele. Foi perante o Senhor que eu dancei, o Senhor que me escolheu em lugar de seu pai. É um golpe direto. Total. Ele está dizendo, a minha legitimidade não vem da sua linhagem, Mical. Ela vem de Deus. É a ele que eu devo minha lealdade, não às suas expectativas de decoro. E tem ironia, né? A tentativa inicial dele de fazer um espetáculo real foi o que deu errado. Exatamente. Foi a pompa, o carro novo, que levou ao desastre. Ele aprendeu da forma mais dura que a abordagem correta era a humildade, algo que ela, vinda da casa de Saul, parecia incapaz de compreender. E ele termina com uma frase que é um verdadeiro manifesto. E me farei ainda mais desprezível do que isso, e me humilharei aos meus próprios olhos. É como se ele dissesse, se adorar a Deus com todo o meu ser parece vulgar para você, então eu serei ainda mais vulgar. A sua opinião não importa. O que importa é minha humildade diante de Deus. É uma virada de mesa completa no conceito de honra. E o capítulo termina com uma nota, assim, incrivelmente triste e definitiva. Sim. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O texto não diz explicitamente por quê. Não. Pode ser lido como um juízo divino pelo desprezo dela, ou pode ser simplesmente a consequência natural de uma ruptura tão profunda no relacionamento deles. Depois dessa conversa, é difícil imaginar qualquer intimidade. Seja qual for a causa, o resultado simbólico é o mesmo. É o fim da linha para a casa de Saul. A esterilidade de Mical significa que não haverá nenhum descendente para reivindicar o trono em nome da dinastia anterior. A ruptura é total. Fazendo um balanço, então, essa jornada da arca para Jerusalém é muito mais do que uma história sobre um objeto sagrado. É uma lição sobre liderança, sobre adoração. Com certeza. Mostra que boas intenções não bastam, é preciso obediência, reverência, e nos mostra a transformação de um líder, Davi, que começa com um projeto grandioso, até arrogante, passa pelo trauma, pelo medo e emerge com uma compreensão muito mais profunda e humilde. Isso nos deixa com uma reflexão final, que é atemporal. A história contrapõe, de forma brilhante, duas formas de enxergar a vida. De um lado, Mical. Mical, que representa a preocupação com a aparência, o status, o que os outros vão pensar, ela vive para manter uma imagem. E do outro, Davi. Davi, na segunda tentativa, que representa a busca por uma experiência autêntica, passional, mesmo que isso exponha ao ridículo, mesmo que o torne vulnerável. Isso levanta uma questão que ecoa até hoje. Exatamente. Em nossas próprias vidas, o que nós tendemos a priorizar? A expressão genuína de uma paixão que pode parecer exagerada ou indecorosa, ou a manutenção de uma imagem controlada do decoro que o mundo espera de nós? Uma boa pergunta. A história de Davi e Mical sugere que a verdadeira honra, aquela que perdura, às vezes pode parecer exatamente o oposto do que a maioria das pessoas considera digno.